desafios para a universidade pública nesse próximo período? Olha, um dos ataques principais que estão ocorrendo nesse momento no nosso país é a universidade pública e a educação pública em geral. Tanto do lado econômico, com os cortes, o ajuste fiscal criminoso, brutal, asfixiar a universidade, como do ponto de vista político e de conceito. Nós temos um ministro que disse que a universidade é coisa de elite intelectual, não deve ser um direito de todos. Essa visão precisa ser combatida. Essa visão é elitista, essa visão é excludente, né? O desafio hoje é defender a universidade pública como um projeto. Se você quer matar o futuro de uma sociedade, mate as universidades públicas, mate o pensamento crítico. É esse risco que está colocado hoje no nosso país. É preciso defender o pensamento crítico, o pensamento independente, e esse pensamento se constrói num momento importante na universidade pública. Boulos, meu nome é Paula, sou do Portal Catarina, especializada em gênero, feminismos e direitos humanos. Há uma forte perseguição aos ativismos, não só pelo movimento bolsonarista, mas pela própria imprensa, que já chamou ativistas de terroristas. Como nós, ativistas e militantes, podemos nos posicionar resguardando a segurança e também qual é o papel da imprensa nessa contranarrativa? Olha, antes de tudo, nós não podemos aceitar uma narrativa que trata quem luta como criminoso, né? Que trata quem se organiza por direitos como terrorista. É preciso lembrar sempre que os direitos historicamente conquistados no nosso país, né, sejam direitos econômicos, sejam direitos políticos, foram conquistados pelos movimentos sociais. O movimento social faz parte da construção e do progresso da sociedade brasileira. A tentativa de demonizar o movimento social é antidemocrática, é quem não sabe conviver com a liberdade. É preciso lembrar, mais uma vez, democracia não é apenas apertar um botão a cada 4 anos e eleger um presidente da República. Democracia é uma prática cotidiana de respeito às diferenças, de respeito às minorias, de respeito às oposições, de respeito às liberdades, inclusive as liberdades de manifestação, de expressão que os movimentos sociais levam adiante. Hoje, o desafio que nós temos é demonstrar isso na prática, é seguir firme. É uma ilusão. Aqueles que acham que vão acabar com o movimento social com lei, com repressão, com polícia, não conhecem a história do nosso país. O movimento social existe porque existe negação de direitos. Quem quer acabar? O Bolsonaro disse no período eleitoral que ele queria acabar com o MTST e com o MST. Só tem um jeito dele fazer isso. Quer acabar com o MTST? Constrói 7 milhões de casas para acabar com o déficit de moradia no Brasil. Quer acabar com o MST, faz reforma agrária e dá terra para quem quer trabalhar nela, né? Os movimentos nascem de direitos negados e eles vão continuar existindo e lutando, por mais autoritário que seja um governo, enquanto esses direitos não forem assegurados. Bom, Gabriel, agência de comunicação da UFSC, tudo bem? Bom, você tem uma das lideranças hoje do Brasil mais jovem, um jovem candidato à República, está vindo hoje, né, pela primeira vez em várias visitas às universidades federais, cuja categoria majoritária em números, estudantes, também é composta por jovens. Que recado tu vem fazer hoje para a juventude brasileira? Que nós não podemos desistir dos nossos sonhos, que nós não podemos abrir mão do nosso futuro. O futuro está em risco, seja pela tentativa de destruição da universidade pública, seja pela tentativa de destruição da previdência pública e a possibilidade das pessoas se aposentarem dignamente. O que está em jogo nesse momento grave da história do nosso país é que sociedade a gente quer. Se a gente quer uma sociedade pautada pelo princípio da solidariedade, ou se a gente quer uma sociedade pautada pelo princípio do cada um por si. É isso que está em questão. Defender a universidade pública, defender os serviços públicos, defender a seguridade social e uma aposentadoria digna, é dizer que a nossa sociedade tem que se pautar pela igualdade, pela solidariedade e pelos direitos. Defender a privatização geral de tudo, o corte de recursos para políticas sociais, o desmonte da universidade pública, a capitalização da previdência pública, é defender que quem tem, leva, quem não tem, sofre. Esse é o debate que nós queremos fazer com a juventude brasileira. O futuro está em questão, tem um perigo, tem um risco no nosso horizonte, e enquanto é tempo, é preciso se levantar contra ele. Boulos, Camila, do curso Enem Gratuito, é um curso voltado para estudantes que não têm condições de pagar. E a gente produz uma série de atualidades com temas relevantes
podem cair na redação do Enem. E o tema da vez é a legalização das drogas. O que tu acha de todo esse contexto, considerando a situação carcerária do país? Eu expressei essa posição durante a campanha eleitoral ano passado de maneira muito contundente, porque eu acredito que esse debate tem que ser feito sem medo. Eu sou a favor da descriminalização de drogas no país, porque o abuso de substâncias químicas ele tem que ser tratado como um caso de saúde pública, não como um caso no Código Penal, né? Hoje nós temos mais de 30% dos presos no Brasil por posse de pequenas quantidades de droga, né? As pessoas são presas porque estão portando uma pequena quantidade de droga. Aliás, através de uma brecha na interpretação da lei sobre o que é tráfico, né, e o que é o uso para consumo. Então, o debate tem que ser feito é o seguinte: alguém acha que proibindo vai impedir o uso de droga? Basta ver o que foi os últimos 30 anos no Brasil. Você tem uma política de guerra às drogas, aliás, inspirada em outros países que também fracassaram nisso, né? E quem quer, sabe onde comprar, vai lá, compra e usa. Certo? Não é isso que inibe o consumo de drogas, se o objetivo fosse esse. A política de guerra às drogas, lamentavelmente, mascara um verdadeiro extermínio da juventude negra nas periferias, uma militarização de periferias e favelas e uma política de encarceramento em massa, de um punitivismo que não resolve a segurança pública, ao contrário, é uma indústria da morte. Nós temos que tratar essa questão como um tema de saúde pública. E com isso, inclusive, você enfrenta as verdadeiras quadrilhas, as máfias que atuam nesse ramo. E você vai atuar com tributação, você vai atuar com controle de venda, como exemplo de vários países. O Canadá faz isso, o Uruguai faz isso, estados norte-americanos fazem isso. Isso não é novidade que está se propondo, e as experiências que assim fizeram demonstraram um êxito considerável. Bom, como é que tu acreditas que as universidades federais podem lidar com a reforma da Previdência? Podem tentar resistir a essa reforma que está chegando aí? Olha, eu acho que esse é um desafio das universidades federais e é um desafio de todo o povo brasileiro. A reforma da Previdência apresentada pelo Jair Bolsonaro e pelo Paulo Guedes é uma reforma covarde, é uma reforma criminosa. Sob a propaganda de que estão combatendo privilégios, de que querem garantir a aposentadoria no futuro para que o INSS não vá à falência, o que eles estão fazendo na prática é destruir a Previdência Pública. Vou dizer o porquê. Ao estabelecer uma idade mínima de 65, 62, mais tempo de contribuição de pelo menos 20 para ter 60% de salário e 40% para ter salário integral, a aposentadoria fica proibitiva para boa parte dos trabalhadores desse país. 70% das pessoas que se aposentam hoje se aposentam com menos de 20 anos de contribuição. Então, o que está em jogo, ainda mais num cenário de informalidade, de reforma trabalhista, onde as pessoas dificilmente conseguem um emprego em carteira, é se as pessoas vão morrer trabalhando ou não, né? Porque não vão conseguir atingir esses critérios. E mais que isso, estão mexendo covardemente em benefício de prestação continuada, que atende 5 milhões de idosos pobres no país, em que esse benefício é a diferença entre comer e não comer, e que hoje é um salário mínimo que as pessoas têm direito a partir dos 65 anos de idade. Esse benefício eles estão querendo propor para os 70 anos. E antes disso, reduzir para R$400. Isso é um crime. R$400 não paga nem remédio, né? Então, o que está se fazendo é jogando parte expressiva dos idosos brasileiros e dos futuros idosos na miséria, com a destruição da previdência pública, e quem tem vai capitalizar, vai fazer a previdência privada, né? E quem tem condição poupa todo mês, faz a sua previdência privada lá na frente, bota a sua economia nos bancos, porque esse é o sentido da coisa, é entregar a previdência para os bancos, e o resultado é que a maioria da população fica descoberta. Olha o que aconteceu no Chile, aliás, que é o modelo do Paulo Guedes, aprendeu com a turma do Pinochet lá. Hoje 80% dos chilenos aposentados recebem menos de um salário mínimo, porque não conseguiram entrar na jogada da capitalização. Num momento de informalidade, de desemprego, isso é um absurdo. Essa reforma precisa ser barrada. Nós vamos construir mobilizações, dia 22 é a primeira grande mobilização nacional essa sexta-feira, e é importante que a juventude, que a comunidade acadêmica, que os servidores públicos estão sendo demonizados, inclusive, né? Agora, o problema é servidor público no Brasil. O Brasil não pode se aposentar porque
existe um regime para servidor público. Né? Preciso diferenciar isso. Uma coisa é a cúpula. Quero saber se querem mexer em desembargador, que ganha acima do teto constitucional, recebe auxílio moradia, auxílio terno, auxílio qualquer coisa. Né? Mas querer demonizar servidor público é falsear o debate. Né? Um professor, uma professora, uma enfermeira, um gari é privilegiado? Isso é um absurdo e é preciso se levantar para barrar essa reforma. Boa Nova Filmes. Quais são os agentes sociais capazes de resistir nesse momento adverso e como se dá essa conjuntura? Olha, eu acho que nós temos um potencial de resistência muito grande. Porque 57 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. É um erro acreditar que essas 57 milhões de pessoas são de extrema direita e compartilham de todos os devaneios e alucinações do Jair Bolsonaro. Né? Você tem um pequeno grupo, barulhento, mas pequeno, de extrema direita, aliás, disseram que eu vim aqui hoje, não vi eles lá na porta, mas você tem um pequeno grupo desses, né, que faz esse tipo de coisa, que atua nas redes sociais e tudo mais. A maioria dos eleitores do próprio Bolsonaro votaram no Bolsonaro por desilusão, por descrença, né? Por uma rejeição à política e viram nele, de alguma maneira, alguém que fosse contra isso, que fosse mudar o sistema, porque foi esse o discurso que ele vendeu. O problema é que não demorou nem 3 meses para esse discurso caducar. Para a suposta diferença do Bolsonaro, né, de nova política, virar suco de laranja no laranjal do PSL. Né? Não demorou nem 3 meses para se mostrar um perigoso envolvimento dele e da família dele com milicianos no Rio de Janeiro, suspeitos de assassinar Marielle Franco. Não demorou nem 3 meses para que boa parte do povo perceba que ele quer fazer uma reforma da Previdência que não vai fazer com que as pessoas se aposentem, vão se aposentar no caixão. Então, mesmo pessoas que votaram no Bolsonaro já começam a ficar desconfortáveis. Ontem saiu uma pesquisa de opinião da XP mostrando que a aprovação do Bolsonaro é a pior na média histórica de um presidente eleito no período, né, com 70 dias de mandato. Então, é natural e é importante que a luta contra a reforma da Previdência em defesa dos direitos não seja só da esquerda, não seja só dos movimentos sociais, seja de toda a população brasileira que se dê conta que está sendo prejudicada com isso. Boulos, sou Andressa, jornalista independente e eleitora, e eu pergunto como que o pessoal está se posicionando em relação à Venezuela, principalmente agora com o Bolsonaro se aproximando dos Estados Unidos. Andressa, nós defendemos a autodeterminação dos povos. Né? A solução da crise venezuelana tem que ser uma solução democrática e tem que se dar a partir dos próprios venezuelanos. Não vai se dar com intervenção estrangeira, ainda menos com intervenção militar. Achar que você vai resolver uma crise que tem raízes econômicas com a baixa do preço do petróleo, que tem raízes políticas também, né, que você vai resolver isso invadindo a Venezuela, o que você vai trazer é a guerra para a região, é ameaçar a estabilidade e a paz do continente, né, em nome dos interesses norte-americanos. Vamos dizer a verdade aqui, alguém acha que os Estados Unidos está preocupado com a democracia em alguma parte do mundo? Os Estados Unidos estava preocupado com a democracia no Iraque? Olha o Iraque destroçado hoje, depois da guerra que fizeram, ou o Afeganistão destroçado hoje, ou a Líbia destroçada hoje. O que eles queriam era petróleo, que é a mesma coisa que eles querem na Venezuela. Por isso, a posição do PSOL é terminantemente contra a intervenção militar na Venezuela, pela soberania e pela autodeterminação dos povos. Posso fazer mais uma pergunta? A última, tá, gente? Por favor. Sou jornalista aqui da Agência de Comunicação da UFSC também, e a gente sabe que cerca de 2 anos atrás você também esteve aqui e o clima era muito outro. E dessa vez, quando foi anunciada a sua presença aqui, realmente houve um clima de muita agressividade da oposição e da direita. E isso já acaba gerando um clima de muito medo nas pessoas, né, de que algo pode acontecer. Você tem alguma mensagem de esperança para essas pessoas que geralmente têm muito medo? E também uma outra pergunta bem pontual: houve algum motivo específico para escolher começar essa jornada pelo Sul, especificamente por Florianópolis e Santa Catarina, que é o estado que mais votou em Bolsonaro e na direita? Olha, escolhi aqui parte pelo convite que recebi do DCE, parte pelo carinho e acolhimento que eu sempre tive do pessoal, que é uma força importante aqui em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. O pessoal, na última candidatura à
prefeito aqui em Florianópolis, teve mais de 20% dos votos, tem 2 vereadores na cidade. A nossa votação proporcional, inclusive em Florianópolis, foi acima da média das capitais do Brasil. Tudo isso fez com que a gente optasse por iniciar esse giro pelo país, que vai ser, vou passar por 12 estados a partir de amanhã, que a gente iniciasse por Florianópolis. Agora, sabe, eu acho que a maior mensagem de esperança é o fato de não ter se rendido à política do ódio. Eu acho que quem foi e ameaçou, que disse que ia vir aqui, que ia agredir, que ia impedir um evento democrático na universidade, o que essas pessoas esperavam era que houvesse um acuamento do outro lado. Era que houvesse uma intimidação do outro lado. Essa política é a política da intimidação. E não houve. Eu queria parabenizar aqui a postura da universidade, da reitoria, por ter garantido o debate, por não ter se intimidado diante desse tipo de agressão pequena. Universidade pública é espaço para pensamento crítico. Universidade pública é espaço para debater política e futuro da sociedade. Se a gente não puder debater os rumos políticos do país numa universidade pública, onde é que nós vamos debater? É no quartel? Porque parece que é isso que alguns setores da sociedade querem. Universidade pública é espaço do pensamento crítico. Isso eu me sinto muito à vontade, não só como professor, mas como ativista e militante político, de vir aqui na universidade pública. O debate está cheio, as pessoas vieram, estão aqui querendo assistir, querendo discutir. Então, acho que só o fato de nós estarmos aqui, de ter um auditório cheio lá, da universidade ter mantido o seu papel e não ter cedido a intimidações, já é um sinal importante de esperança. Obrigado.